Agora abra sua Bíblia aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 13, amém? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 30, depois a gente vai dar um salto para o versículo 36 ao versículo 43, amém, queridos? Esse texto ele está dentro de um conjunto de parábolas que Jesus conta, e nós vamos ler esse texto, e eu quero tirar algumas coisas muito importantes para esse tempo. Cadê os irmãos que estão fazendo a casa de paz aí? Dê um glória a Deus. Que lindo, hein? Meu Deus, aplauda a Jesus por isso. Irmãos, são tantos testemunhos do que Deus está fazendo na casa das pessoas, o que Jesus está fazendo, irmãos, né? Eu estou ouvindo, os irmãos estão enviando o áudio, eu estou celebrando a Deus por essa obra maravilhosa que está acontecendo. E qual é o propósito disso? O propósito é nós ganharmos vidas. Jesus, essa parábola que nós vamos hoje aprender um pouco, meditar um pouco nessa palavra, é sobre o trigo e o joio. Jesus conta essa parábola, uma parábola que fala sobre ser trigo ou ser joio. E o pastor Domingos Jardim, que é uma pessoa que nós admiramos muito, amamos muito, ele toda quarta-feira ele dá para nós uma mentoria para pastores. Tem pastor do Brasil inteiro, tem pastor do Japão, da Alemanha, e nós temos o privilégio de participar dessa mentoria. E uma das mentorias que ele deu, ele diz assim: eu acredito que o joio pode se tornar trigo. Quantos creem que o joio pode se tornar trigo? Dá um glória a Deus aí. Eu um dia fui um joio, mas eu entendi que eu poderia ser transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E é sobre isso as casas de paz, né? É transportar essas pessoas, né, que eram joio e agora hoje eles são trigo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que Jesus ensina para a gente sobre isso. Olha o que diz aí então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou as boas sementes em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresça juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Agora versículo 36 do mesmo capítulo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos, aproximando-se dele, disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos que praticam o mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos brilharão como o sol. Olha esse versículo, para mim é o versículo chave. Então os justos brilharão
como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, por favor, e peça para que Deus fale com você. Peça para que Deus prepare o seu coração para receber essa boa porção da palavra nesta noite. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor amado, porque nós já tivemos o privilégio de te adorar, a liberdade de engrandecer o teu nome com cânticos e adorações. Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Nós sabemos que o Senhor tem o perfeito louvor na glória, mas assim, ó Deus querido, o Senhor quer receber o louvor da tua igreja. Mas Pai, agora nós é quem pedimos a Ti, entrega a nós a revelação da Tua palavra, ministra aos nossos corações, fale conosco nesta noite. Senhor, abre os nossos olhos, traga entendimento, a revelação da Tua palavra, alinha-nos, esquadrinha-nos para o propósito, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, glorificado e engrandecido. No nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? Tem um pastor muito querido, norte-americano, ele tem muito material escrito, ele tem uma Bíblia, né, chamado John MacArthur. Ele tem um estudo, uma Bíblia, que ele fez todo o estudo, né, dessa Bíblia. Então a Bíblia de estudo, e quem desenvolveu esse material foi o John MacArthur. Ele tem vários livros, e um dos seus livros é As Parábolas de Jesus. Esse livro, As Parábolas de Jesus, ele pega todas as parábolas que Jesus contou, e ele ensina, explica uma a uma. E uma das coisas que ele diz nesse livro, na introdução, é que é muito importante nós compreendermos quem são os personagens das parábolas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, lá tem uma parábola da figueira infrutífera. No Evangelho de João, no capítulo 15, tem a parábola da videira verdadeira. Em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo conta uma parábola, né, da oliveira. E é importante nós entendermos os personagens, porque a parábola tem o propósito de comunicar uma mensagem, transmitir ensinamentos. E Jesus, então, ele usa parábolas por dois motivos. O primeiro motivo, para tornar mais fácil a compreensão do reino de Deus. E o segundo motivo é para tornar mais difícil a compreensão a respeito daquilo que Jesus está falando. Porque nós vamos ver nessa parábola, tanto nessa parábola quanto na parábola do semeador, que o Senhor Jesus, ele explica a parábola para os discípulos, mas não explica as parábolas para as multidões, porque nem sempre o propósito era fazer as multidões compreenderem, tá? Mas os discípulos, ele traz o entendimento, e por isso que nós lemos aqui a parábola, e depois nós lemos a parábola, Jesus explicando essa parábola. Amém, queridos? Agora é importante que quando Jesus, ele está explicando a parábola, né, do trigo e do joio, ele começa a dizer algumas coisas que são importantes. No versículo 36 e no versículo 37, Jesus, ele diz que ele é o semeador. Ele é o semeador. Na parábola, né, do semeador, nós vamos ver que Jesus vai dizer que nós somos o campo e o evangelho é a semente. E ele fala que aquela semente cai numa terra com pedra, cai numa terra com espinho, cai na beira da estrada, o passarinho vai lá e leva embora, mas a semente também cai num coração que é chamado de terra boa. Agora aqui não, essa terra é o mundo, porque o reino de Deus foi estabelecido neste mundo. E nós sabemos que hoje, querido, antes de Jesus vir a este mundo, só o que tinha era joio. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Pastor, e o pessoal do Antigo Testamento, eles foram salvos? Eles foram salvos por crer no Cristo que haveria de vir. Jesus, ele produz fé posteriormente à sua morte e ressurreição, mas ele também produziu fé também no coração daqueles homens que acreditavam que Jesus nasceria para morrer na cruz por nós. Portanto, a gente vai ver muitas palavras proféticas no Antigo Testamento. Então hoje, querido, o que é ser o joio? A palavra no final, que nós estávamos lendo, que eu falei que para mim é o versículo chave, vai dizer, olha o que vai dizer, queridos, no final, chama a nossa atenção, porque fala assim, os justos brilharão como o sol. Agora, irmãos, existe alguém na terra que é justo?
Você é justo? 100% justo? Só existe um só que é justo, e esse é Jesus Cristo, é o nosso Deus e nosso Senhor. Mas por que a Bíblia fala que nós somos justos? Porque nós somos justificados diante de Deus pela obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Tiago vai escrever no capítulo 5 da sua carta, ele vai dizer assim: a oração de um justo é eficaz. Outras traduções vai dizer: a oração de um justo é poderosa. Não é que nós somos justos por causa dos nossos atos, é porque nós somos justificados, nós somos santificados por Cristo Jesus. Nós jamais chegaríamos pelas nossas ações, pelos nossos atos, pelos nossos atributos, humanos, a justiça que Deus espera. Mas essa justiça vem a nós através do sangue de Jesus. E o texto vai dizer, quando Jesus está explicando, que os justos brilharão como o sol. Mas o texto também vai dizer no versículo 40 até o versículo 42 de Mateus 13, vai dizer assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o tema dessa palavra hoje é trigo, Quem é você? Você é o trigo ou você é o joio? Trigo ou joio? Quem é você? Porque a Bíblia vai dizer que foi semeado o trigo no campo, e à noite o inimigo foi também e semeou. E é interessante que o inimigo, ele não é do dia, ele não é da luz. O que ele faz nas trevas, ele faz escondido. E querido, nós sabemos que o trigo simboliza um grupo de pessoas convertidas, remidas, transformadas, que receberam o Espírito Santo de Deus. Mas o joio, ele ilustra outro tipo de pessoas. E o joio, quando nós olhamos para a parábola que Jesus contou, leva a entender que quando nasceu, não dava para distinguir o que era joio e o que era trigo, porque o pé do joio, a planta do joio, a planta do trigo são semelhantes, não dá para ver com o seu olho nu, mas Deus sabe quem é trigo, Deus sabe quem é joio, porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que ainda não é trigo, que ainda é joio. Existem muitas pessoas que às vezes frequentam a igreja, se veste como crente, até fala como crente, mas quando chegar no momento de manifestar o seu fruto, vai se revelar quem de fato é. Há um tempo atrás eu assisti um vídeo muito legal. Tinha um rapaz tomando um café numa bancada de uma padaria, e de repente saiu o garçom para servir uma xícara de café para alguém, e quando ele estava caminhando, ele tropeçou e derrubou café na roupa daquele rapaz. E o outro que estava do lado disse: ei, você não vai falar nada? Vai deixar por isso mesmo? E aí ele disse: o que eu posso falar? A gente só pode derramar do que nós estamos cheios. Eles tinham uma xícara cheia de café. Ao tropeçar, o que ele derramou? Ele derramou café. E aí, querido, a moral da história: do que você está cheio? Quando alguém esbarra em você, o que você derrama? Quando alguém pisa na sua unha encravada, quando alguém te ofende, quando alguém fala uma palavra contra você, você é daquele que vira a outra face? Porque se você ainda é joio, o que vai se manifestar ali, querido? Porque o texto vai dizer que quando começou a dar os cachos, eles logo discerniram, porque pelo fruto eles puderam conhecer o que era um e o que era o outro. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor, no capítulo 7, o Senhor vai dizer uma coisa muito interessante, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós podemos conhecer uma planta quando o fruto é revelado. Olha o que diz Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 17: semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão.
nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Era gente que pregava, era gente que orava, era gente que até ministrava, queridos, porque não sei se você sabe, existe uma coisa chamada dons contaminados. Existe o dom de revelação, o dom de profecia na igreja? Existe. Mas assim como Moisés lançou o cajado no chão, e aquele cajado se transformou numa serpente, os feiticeiros, os magos do Egito também foram até o faraó, e fizeram também ali a sua mandinga, para que serpentes fosse manifesta no chão ali também. E o texto vai dizer que o cajado de Moisés, a serpente de Moisés, devorou a serpente dos feiticeiros, dos deuses daquela época, porque existe uma coisa chamada dons contaminados. A palavra do Senhor vai dizer, queridos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que quando Paulo e Silas estavam pregando, uma jovem andava atrás deles, liberando uma palavra profética. E quando você vai olhar a palavra profética que ela estava dizendo, não tinha mentira. E depois de alguns dias que ela andava atrás de Paulo e Silas, reproduzindo aquela mesma palavra profética, revelando quem eles eram, diz a palavra de Deus que Paulo se cansou daquela revelação dela e repreendeu o espírito maligno que estava na vida dela. Isso gerou dor, sofrimento, cárcere para Paulo e Silas, mas era um demônio que estava ali. Então nem tudo, querido, que a gente está vendo, pessoas sendo curadas, pastor, o senhor quer dizer que o inimigo tem poder para curar? Tem poder para curar, principalmente para confundir as crenças. Porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas tem pessoas que é curada naquele lugar, lá também tem poder. Deixa eu dizer, no reino das trevas também tem poder. O inimigo também tem poder, e poder para confundir. A Bíblia fala em 2 Coríntios, que no final dos tempos ele vai confundir os escolhidos do Senhor, por causa dos seus sinais, das suas manifestações. Mas Jesus ele está dizendo que quando o fruto vier, será revelado. Entende, querido? Será revelado. Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 5, versículo Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas 5, versículo 16 em diante, olha o que Paulo vai dizer: por isso digam, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui Jesus ele conta uma parábola falando sobre joio e trigo, é uma parábola. Ele só usou essa ilustração para demonstrar a diferença de um verdadeiro servo de Deus e um falso servo de Deus. Mas Paulo também faz esse paralelo, ele fala do cristão que se move pelo Espírito e o cristão que se move pela carne. Sabe, irmãos, eu fico imaginando um cristão que não jejua, um cristão que não ora, um cristão que não lê a Bíblia. Meu amado, infelizmente você está se movendo na carne, e isso na parábola de Jesus está dizendo que você é um joio, e você não é um trigo. Porque o verdadeiro cristão, ele tem a disciplina do reino de Deus na sua vida. Há uma disciplina na nossa vida, há um hábito que nós adquirimos para nós, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Não, quando eu chegar no céu, eu vou ser espiritual. Deixa eu dizer para você, querido, se você não tem prazer de todos os dias entrar na presença de Deus, orar e ter 5, 10 minutos de oração, falando com Deus aqui na terra, como que você pode viver uma eternidade com Deus no paraíso? Entende? Se nós não construirmos, e o apóstolo Paulo vai continuar, versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então tem muitas pessoas que tem muitas pessoas que não conseguem entender o jejum. Tem gente que acha que faz jejum como um sacrifício para mudar Deus. Deixa eu dizer, querido, Deus não precisa ser mudado, Ele é perfeito, Ele é onisciente,
Ele é onipresente, Ele é onipotente. Você não vai conseguir, aqui Lucas, você não vai conseguir mudar o coração de Deus, querido. É interessante em Êxodo capítulo 33, quando Deus fala assim: eu vou exterminar esse povo, eu não vou mais com vocês, Moisés, eu vou colocar um anjo à frente, vou dar vitória contra os inimigos, eu não vou mais com vocês. E aí Moisés vai diante de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Sabe quando a gente parece que está mais misericordioso do que Deus? Será que existe mais misericórdia em nós do que Deus? Sim ou não? Não. E aí Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não me peça para mim ter misericórdia. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ter misericórdia. Você não precisa ser o meu juiz para medir a porção de misericórdia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que faz jejum errado. Ele acha que vai fazer jejum e vai comover o coração de Deus, porque ele está sem comer, porque ele está sem beber. Querido, deixa eu dizer para você, o jejum não é para mudar Deus, o jejum é para mudar você. O jejum é para me mudar, o jejum é para que eu deixe de ser carnal e consiga viver uma vida espiritual, uma vida dizendo não para a minha carne e dizendo sim para as coisas de Deus. Quantos estão conseguindo entender? Porque os frutos se revelam nas nossas atitudes. Os frutos se revelam quando nós somos exprimidos, quando nós somos pressionados, não é verdade? Certa ocasião eu fechei um cara de carro, eu virei sem dar seta, errado, né, irmãos? Estava errado, e o cara sem Deus, o cara acabou comigo, irmãos. E a minha orelha começou a queimar, já ficou vermelha, e veio. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: você não precisa saber que espírito que está nele. Não é sua responsabilidade, o espírito que está nele, que está permitindo ele trazer à tona tudo isso que está no seu interior. Mas você precisa saber o espírito que está dentro de você. Nós não precisamos saber do espírito que está nos outros. Nós precisamos ter convicção de que espírito habita em nós. Quando nós somos pressionados, o que nós vamos derramar? Ódio, rancor, mágoa, porque se nós somos carnais, é isso que vai acontecer. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, outras traduções é facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, se tem alguma dessas coisas que você ainda pratica, eu preciso dizer para você, você ainda é joio, não se tornou trigo ainda. E o trigo vai para o celeiro do nosso Senhor, que é o céu. E o joio vai para onde, irmãos? Para o fogo que nunca se apaga. Ah, pastor, mas existe mesmo, pastor, o inferno? Existe mesmo esse lugar de condenação eterna? Querido, você acha que qual foi a motivação do Pai ter entregue o seu próprio Filho na cruz do Calvário? Você sabe que Deus, Ele não está preso como nós no Cronos. Deus, Ele está num tempo chamado Kairos. É um tempo diferente. Por quê, pastor? Porque Ele é alfa e ômega. Por Ele ser o princípio e o fim. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Consegue entender isso ou é difícil? Se Deus pode estar no passado, Ele pode estar no presente e Ele pode estar no futuro, porque Ele é onipresente, então o Senhor nos viu na condenação eterna. O Senhor nos viu quando a gente ainda éramos joio, quando nós estávamos condenados ao inferno, à morte e ao sofrimento eterno. Então o que levou o Pai a entregar o seu Filho na cruz do Calvário? Abrir para você a oportunidade de você ter a vida eterna, ter a oportunidade de resplandecer na glória como luz, como o Senhor Jesus diz na sua parábola. Versículo 22:
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. E quando nós olhamos para esses frutos do Espírito, irmãos, a partir do versículo 22, aí nós vemos que às vezes nós estamos muito longe disso. Às vezes porque eu falei de manhã e eu peguei no pé de manhã porque eu sinto que é uma necessidade. Por exemplo, tem pessoas que estão endividadas e estão gastando. Irmãos, fala para mim, uma pessoa que compra compulsivamente, pensa comigo, deixa aqui, todo mundo pode passar por uma crise financeira. Quem aqui já passou por alguma crise financeira? Todos nós. Agora, irmão, quando você tem uma crise financeira, o que você faz? Você deixa de pagar o irmão fulano de tal e vai gastar no outro lugar? E faz conta lá também? E depois você não paga ali também e continua comprando em outro lugar porque gasta compulsivamente? Isso mostra o quão carnal você é, porque você não aprendeu a discernir as coisas no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a viver e estar satisfeito em todas as circunstâncias, com muito ou com pouco. Nós precisamos aprender, queridos, a viver satisfeito, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor, e tudo o que nós precisamos já foi conquistado por Ele na cruz do Calvário. Mas às vezes eu fico tão triste quando eu fico sabendo de irmãos que está devendo e não paga, e ainda continua fazendo conta, continua comprando. Querido, isso não é Jesus, pela parábola de Jesus, esse fruto está revelando algo muito ruim, e não está revelando o que é trigo, está revelando o que é joio, porque precisa mudar. Mas a palavra do Senhor diz também, queridos, que os frutos do Espírito é amor. E aí eu vejo algum irmão dizendo: eu não gosto do fulano de tal. Ei, irmão, pensa comigo, será que a gente é tão maravilhoso assim para Jesus nos amar? E Ele nos ama, mesmo a gente sendo todo cheio de defeito. Eu não gosto do irmão por causa daquilo, porque a pessoa tem um jeito, tem um comportamento. Deixa eu dizer para você, querido, o amor, se você olhar no grego, a palavra amor para pai é uma palavra, amor para filho é outra palavra, amor entre homem e mulher é outra palavra, e o amor de Deus é outra palavra. Então o amor de Deus é o amor ágape, e esse amor, querido, ele não é um amor que ele é medido pela circunstância, por aquilo que o meu irmão pode entregar para mim. Pelo contrário, Jesus me amou com esse amor ágape, sem esperar nada em troca. Agora, querido, o amor eros, que é o amor entre o homem e a mulher, se a mulher deixar de comparecer com o marido, não faz mais carinho, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, é um amor que tem que corresponder um ao outro, mas o amor de Deus não. Aí a gente vê, querido, que o fruto do Espírito é amor, mas você quer escolher quem você vai amar. Você quer amar aqueles que falam amém para você em tudo. Você quer amar as pessoas. A palavra do Senhor diz em provérbio: corrige o sábio, ele te amará. Corrige o tolo, ele vai ficar irado contra você e vai querer a sua cabeça. Porque quando não tem o amor de Deus, quando existe o amor de Deus, a correção cai no Espírito. E toda correção, quando cai no Espírito, produz fruto e crescimento. Mas quando a correção cai na carne, ela produz ira, ela produz ódio, porque ela revela um fruto que está dentro de si. E quando ela revela esse fruto, ela é conhecida. Então ela não é trigo, ela é joio. Não é trigo. E a gente vê isso às vezes até no meio de pastores, irmãos. Tem um bicho orgulhoso, vaidoso, é o tal de pastor, é o tal de líder religioso. É uma vergonha para nós. Por ciúmes, vira a cara com outro líder.
por motivos banais, e é um pastor que tem o dever de representar Cristo Jesus. Ninguém é obrigado a ser pastor, ninguém é obrigado a ser um líder religioso, mas quando diz sim ao chamado, diz sim ao ministério, tem um compromisso com a verdade, tem que ter um compromisso com a luz, tem que ter um compromisso com o coração de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, a palavra de Deus vai dizer alegria, é um fruto do Espírito. Mas às vezes a gente vê uns crentes tão carrancudo, que nem parece que conhece Jesus, porque a sua alegria ainda está na circunstância, está nas coisas, não está em Jesus. Quantos conseguem entender isso, queridos? Essa é a paz que excede todo o entendimento. O que é a paz que excede todo o entendimento, querido? Não é uma paz racional. A pessoa foi diagnosticada com câncer, está passando por um tratamento, e quando você vai ter um encontro com ela, você sai daquele encontro melhor do que quando você entrou, porque tem uma alegria, essa alegria é a alegria do Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer sobre isso, sobre a nossa querida irmã Joana, que já está na glória com o Senhor Jesus, sofrendo com câncer, passando por todo um processo, por todo um tratamento, e quando a gente ia lá, havia uma fé no coração daquela mulher, porque a alegria dela não estava na circunstância da vida. Deixa eu dizer, querido, as circunstâncias, as coisas nesse mundo são passageiras. Hoje a gente tem, amanhã não tem, hoje está bem, amanhã não está bem, mas nós precisamos continuar com nossos olhos fixos naquele que nos chamou, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o autor, o consumador da nossa fé, da nossa vida, que é Jesus Cristo. Paulo vai escrever que nada e ninguém pode nos apartar do amor de Deus. Nada e ninguém, é esse amor que tem que inundar o nosso coração. O amor de Deus nas nossas vidas tem que ser uma mensagem, tem que ser uma pregação, porque as pessoas têm que olhar para nós e vai dizer, como eu vejo Jesus nessa pessoa, que amor é esse? Às vezes, querido, a única Bíblia que o mundo lá fora vai poder ler, são os frutos do Espírito na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Paz, paciência. O trigo é paciente, o joio é intolerante. O trigo é paciente, ele tem paz no seu coração, ele é paciente com as pessoas, ele não se ira tão facilmente, ele é equilibrado. E aí quando a gente começa a passar essas coisas, hoje eu passei a tarde toda meditando nessa palavra, irmãos, e o Senhor construindo algo dentro de mim, dentro do meu coração. Amabilidade, bondade. Essa amabilidade seria como quem? Uma pessoa que tem uma essência de amor. Porque a gente vai falar assim, amabilidade é um dom de amar, que Deus imprime em nós. E aí as pessoas falam assim, se você é chamado de bobo, porque às vezes algumas pessoas querem que você se ire, quer que você se revolte contra as pessoas, e as pessoas falam assim, ele é um tonto, ele é um bobo. É porque você está vivendo a essência do reino de Deus, e você não está vivendo a essência do mundo. A palavra do Senhor vai falar também sobre bondade. Tem outra tradução que fala benignidade. E um dia eu perguntei para o irmão Wagner, quando eu cheguei na igreja, nesse texto, eu falei, irmão Wagner, qual a diferença entre bondade e benignidade? E aí ele explicou para mim, bondade é uma atitude, benignidade é uma essência. Por exemplo, um traficante que está destruindo vidas, ele pode ser bom para sua mãe, ele usa o dinheiro do tráfico e compra uma casa para os seus pais, ele usa o dinheiro do tráfico e paga uma escola para os seus filhos, são atos de bondade, mas a sua essência não é benigna. Entende isso, querido? Mais do que você ter atitudes, atos de bondade, você tem que ser benigno, tem que ter benignidade no seu coração, a tua essência tem que ser uma essência transformada. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Às vezes, como tem na parábola, quando os discípulos perceberam, quando os trabalhadores perceberam que o joio tinha surgido no meio da lavoura, ele disse, Senhor, tem joio,
A semente não era boa. E aí o Senhor fala assim: é que à noite o maligno veio e semeou o joio. Senhor, o Senhor quer que a gente tire o joio? E aí o Senhor fala assim: não tire o joio, deixa crescer junto com o trigo. Preste atenção, não tire o joio. Não é dever de cada um de nós, pastor, ficar julgando as pessoas. Então, se você fica julgando o seu irmão, sabe qual é o problema do julgamento? É que você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente, você não é conhecedor de todas as coisas. E quando nós começamos a julgar as pessoas, apontar o nosso dedo para as pessoas, nós corremos um sério risco de estar errando, de estar pecando. E o Senhor então disse: deixa que cresça, porque quando chegar o dia final, quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, nesse dia eu vou separar o joio do trigo, porque nesse dia não vai passar despercebido diante dos olhos do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ler esse texto. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: amém. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo e lamentos, e um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, que seria estrela, sol, lua, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? O grande e temível dia do Senhor vai vir. E Jesus disse: deixe, porque no dia do juízo final eu vou separar o trigo do joio. Os meus anjos vai separar, vou mandar juntar em feixes e vou lançar num fogo que nunca apaga, num fogo eterno que nunca apaga. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde há justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculado e inculpáveis. O dia, porque esse grande, a Bíblia vai falar, o grande e temível dia do Senhor. Por que grande e temível dia do Senhor? Para os filhos de Deus será o grande dia, porque é o dia que nós entraremos na eternidade, na morada celestial. Mas para o joio, para os ímpios, será o dia de grande destruição e de sofrimento. Será o dia que eles serão destruídos para todo sempre. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, só vou ler agora, queridos. Versículo 3 até o versículo 8, diz assim: ouvindo a forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E ao vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas o texto não termina aí, tem o versículo 8. Mas aos covardes, incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Querido, isso se chama cristianismo. O cristianismo tem céu,
No cristianismo tem inferno. A palavra do Senhor está comprometida em transmitir para a gente o que Deus preparou para cada um de nós. No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 15 ao versículo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, quando Jesus estava prestes a ser preso, ele sobe no monte e ele ora a Deus, intercedendo pelos seus discípulos. E nessa oração ele ora: Senhor, eu oro pelos meus discípulos, mas eu oro por aqueles ainda que estão no futuro. Então Jesus orou por você na Bíblia Sagrada. Olha o que ele diz no versículo 15, João 17, 15: não rogue que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Nós somos sim um trigo que Jesus plantou neste mundo, e nós vamos ter lutas neste mundo, nós vamos ter dificuldades neste mundo, mas nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas precisamos vencer o mal com o bem. Amém, queridos? Vença o mal com o bem. Eles, versículo 16: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os para que eles possam vencer, santifica-os para que eles possam prevalecer, santifica-os para que eles possam vencer todas as ciladas do inimigo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esses textos da palavra de Deus, vem ao nosso coração que Deus, Ele tem prazer na vida dos teus servos. Ele tem prazer na vida daqueles que o servem com amor e com fidelidade. Eu quero encerrar, querido, junto com você. Tem um texto que está no Evangelho de Lucas, versículo 23, se eu não me engano, ou 26, eu não salvei aqui, mas é aquele texto que fala daquele homem que estava crucificado com Jesus. E ele diz: nós somos de fato homens que merecem condenação. Então aqueles próprios homens que estavam crucificados com Jesus, ele diz: nós somos joio, nós não somos merecedores da salvação, mas este que está aqui, pecado nenhum cometeu. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem, de fato, irmãos, era um assassino, porque a morte de cruz era a morte para os piores tipos de criminosos que existiam. É mais ou menos como hoje a condenação de cadeira elétrica. Foi assim que Jesus morreu. Mas aquele homem, lá naquela cruz, ele entendeu que ele estava no dia mais difícil da sua vida, mas ele estava diante da maior oportunidade, a oportunidade eterna de transformar a sua eternidade. Aquele momento, naquele dia, ele estava diante da morte, mas ele estava também diante da vida. E Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem, como eu, ele era um joio, mas Jesus fez dele trigo. Você pode ser que entrou aqui hoje e é um joio, e de repente você está assim: pastor, o que eu preciso fazer para sair dessa condenação? O que eu preciso fazer para ter essa nova vida? O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 10, e eu quero concluir com esse texto. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê que Ele morreu por você, você será salvo. Versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Versículo 12: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que o invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Agora, quando Paulo está escrevendo isso, irmãos, pensa comigo, ele está falando para quem? Ele está falando para pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Ele está falando para pessoas que ainda não encontrou a salvação. E eu quero concluir aqui para você, olhando para essa parábola. Quando Jesus, ele conclui essa parábola, no versículo 40 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, que será o final dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos que praticam o mal, eles os colocarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger dos dentes. Para quem que Jesus está dizendo isso? É para o joio, para aquele que não vive a palavra de Deus, para aquele que não é fiel à palavra do Senhor, para aquele que não pratica uma vida de oração, para aquele que não pratica uma vida de jejum, para aquele que não está conectado ao Senhor. Pastor, essa pessoa sou eu. O Senhor está dizendo que há possibilidade de ir para o inferno se eu continuar vivendo uma vida cristã assim? Querido, eu vou dizer uma coisa para você: não é as nossas atitudes que salva, é Jesus que salva. Posso ouvir um glória a Deus? Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas se nós continuarmos praticando as mesmas obras, mas é porque de fato ainda Cristo não fez uma obra em nós. Porque quando Jesus entra, há uma transformação. Mas o texto não termina aí, ele diz assim: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça.